Então, gente, está no capítulo 6, onde a Joana está falando de crise existencial, né? A gente está indo para o último texto do capítulo, e a Joana veio falando aí, descrevendo essa crise existencial, e ela fala que o principal motivo dessa crise é a falta de uma espiritualidade interior. E aí, agora, o último texto é o ser humano pleno. Quem é o ser humano pleno, o modelo de ser humano pleno? Jesus. Jesus. Então, a Joana começa o capítulo falando do super-homem de Nietzsche, que Nietzsche descreve, né, como forte. Ele fez o diagnóstico dessa crise que a sociedade estava vivendo, e ele fala desse super-homem que é forte, inteligente, gosta do poder, é instintual, estabelece os seus próprios valores culturais. E a Joana, ela fala que isso aí é meio que uma formação de defesa de medo por causa de uma maneira de tentar fugir do sofrimento, das angústias e da morte. Uma formação meio reativa a esse medo. Isso não é o Nietzsche que fala, é a Joana, que, na verdade, esse super-homem, na verdade, esconde uma insegurança e um medo muito grande. E aí a Joana começa a falar desse homem pleno, né? Que ele é grande, ele é forte, mas é de uma outra maneira, né? Aí ela vai falar da grandeza moral, vai falar das inversões de valores que a gente trouxe aí, é um pedacinho do Sermão do Monte, onde Jesus fala desses outros valores, né? E ela vai falar que ele tem que conquistar o self, né? E desenvolver os potenciais divinos. Mas o que me incomodou na última semana foi que, quando a gente descreveu o super-homem de Nietzsche, aqui ninguém achou que era ele, mas nós somos ele. E é esse não ver que nós somos ele que eu quero trabalhar hoje, tá? Então, nós não somos um homem pleno, e poucos de nós têm ainda a ambição de ser, mas nós somos o super-homem de Nietzsche. Esse super-homem de Nietzsche, gente, é o Adão. Quem é que comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal e fala, agora eu decido o que é certo e errado, pegou o lugar de Deus? Então, a gente está com dificuldade de enxergar isso. Então, vamos ver aí. Quando a gente fala que uma pessoa é instintual, o que eu quero dizer com isso? Você vai observar durante o dia quantas vezes você reage. Porque cada vez que você reage, é o seu instinto falando. Não estou falando de agir, você sabe a diferença, né? Eu estou falando de reagir. Quanto mais reativo você é, mais instintual você é. Então, porque atrás da reação minha está uma paixão ou uma emoção, e por trás o instinto de conservação. Então, por isso é que eu preciso ir trabalhando as minhas reações para ir me liberando desse modo de funcionar muito reativo, muito instintual. É isso que é ser instintual. A outra coisa é o poder. Por que a gente acha que a gente não gosta? A gente adora o poder. Fala sério, a gente adora convencer o outro. É uma vitória quando a gente consegue fazer o outro mudar de ideia e falar, eu dizer, acreditar no que a gente acredita. A gente gosta do poder. E eu vou falar mais uma coisa. Como é que as mulheres são chamadas? Rainha do lar. Superpoderosas. Exatamente. E se ela é a rainha do lar, quem são os súditos dela? O pobre do marido e os filhos. Isso não é poder? O que é isso, então? Já é uma coisa declarada. E é tão rainha do lar que costuma, quando os filhos saem, ainda intrometer na vida deles, querer controlar. Depois que eles têm a casa dele, que eles se tornem independentes. Mas quer manter o posto de rainha.
Não é? E qual os problemas de sogra com nora por causa de quê? Porque duas rainhas na casa não pode ter duas rainhas, não é? O que é isso? O problema de sogra e nora é isso. A gente gosta do poder, gente. E onde está o poder, não tem o amor. É esse que é o problema. Então, não são relações de amor, são relações de poder. Tá? E, por último, os nossos próprios valores. Onde é que vocês estão achando que não é assim? Toda vez que eu julgo, julgar é uma prerrogativa divina. Toda vez que eu julgo alguém, eu estou usando os meus valores. A minha lei. Eu estou no lugar de Deus. Olha, o super-homem de Nietzsche aí. Então, gente, eu vejo no Instagram, isso é certo, é errado. Eu vejo notícia, eu tenho opinião sobre tudo. Desde criação do filho dos outros, eu sei como cria, como é que é errado, que você fez isso, que você falou aquilo, até a política internacional tem a solução. Né? Eu acho engraçado, porque se o mundo é governado por Jesus, mas eu acho que eu tenho a solução para todos os conflitos do mundo. Não é interessante, né? E a gente acha que a gente não gosta do poder, tem o valor nosso, que a gente mal sabe o superficial da vida, mas assim, a gente sabe o que fazer. Então, gente, isso é o super-homem de Nietzsche. E por que isso é importante? Porque se eu não reconheço isso em mim, eu não mudo. Porque isso é sombra. São coisas que eu acho feia e eu não quero reconhecer em mim, eu não vou mudar nunca. Eu preciso reconhecer o quanto eu gosto de submeter o outro e de ter esse poder sobre o outro para abrir mão desse poder. Entendeu? Ficou mais claro um pouco do que é esse super-homem do Nietzsche aí? Ficou? Infelizmente. E por trás disso tudo estamos nós, com medo da nossa humanidade, com a nossa fragilidade. Gente, nós somos frágeis e é por isso que a gente se apoia em Deus. Eu sou forte naquele que me sustenta. Eu não posso ser forte em mim mesmo. Se eu for forte em mim mesmo, eu estou inflada. Ok? E aí eu trouxe para nós aqui primeiro de Coríntios, que onde ele fala assim, olha, nós temos o primeiro Adão e o último Adão. Lê para mim, Núbio, por favor. Assim está bem escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, Coríntios gente, 15, 45. então o que acontece? Não tem acordo entre esses dois Adão. É o que Paulo fala, o primeiro Adão é a carne. Está sujeito à carne, está seguindo essa carne, os sacs. O segundo Adão segue o Espírito, a força divina, o divino, o Espírito Santo que habita em mim. Então, são dois completamente diferentes. Então, o primeiro Adão é o materialista, é o encarnado, né? É o natural, é o terreno. O segundo Adão é o Espírito que dá vida, vida eterna. O espiritual é do céu, é das regiões celestiais, é o Cristo. Então, esse é o homem pleno. E esse é o primeiro Adão, é o de Nietzsche. Ok. Aí, para vocês não terem dúvida, eu trouxe ainda a Joana. Conflitos Existenciais, capítulo 19. O homem e a mulher ocidentais contemporâneos herdaram quase 400 anos de individualismo, de competitivismo, cuja conduta se caracteriza pela dominação do outro, do poder acima de qualquer outra condição,
gerando incomum ansiedade, desmotivação para os ideais superiores, vazio existencial e insatisfação. Gente, nossa criação até hoje é assim. É o individualismo, é o competitivismo, a gente estimula isso, né? Não tem a cooperação, a gente estimula a competição, né? Então, se caracteriza pela dominação do outro, pelo poder acima de tudo. E por que que isso tudo gera? Ou seja, crise existencial que ela vem descrevendo, que é o quê? Ansiedade, desmotivação, perda do sentido existencial, vazio, insatisfação. Ou seja, é porque eu estou desconectada de mim mesmo, do meu interior, do divino que habita em mim, da minha essência. Isso gera a crise existencial, que é o capítulo inteiro que nós estamos estudando. Agora vamos voltar para o livro. Está na página 57. A conquista de humanidade conseguida pelo psiquismo após os bilhões de anos de modificações e estruturações, transformações e adaptações, faculta, neste período da inteligência e da razão, a fantástica conquista do pensamento, essa força dinâmica do universo que o sustenta e revigora incessantemente. Isso aí a gente viu semana passada, falando dessa evolução humana de bilhões de anos, né? Que vai culminar com a conquista do pensamento. Aí ela fala que a gente foi criada pelo pensamento e somos mantidos pelo pensamento divino, né, gente? Incessantemente, a força dinâmica do universo, ou seja, o pensamento divino que nos criou e que nos mantém, né? Até hoje. E sempre vai ser assim, né? Não foi sem sentido psicológico profundo que o astrofísico inglês Sir James Jeans declarou: o universo parece mais um pensamento do que uma máquina, coroando-se com a declaração do nobre Endicott, informando que a matéria-prima do universo é o espírito. Aí a gente viu isso, né? Que nós também acreditamos nisso, que é um pensamento, porque não é uma coisa rígida gerado por leis e Deus se ausentou do universo. Ele fez as leis dele como se fosse um relógio, né? Tem até essa metáfora, né? Fez com o relógio funciona sozinho. Não, é um pensamento porque a lei divina interage conosco. Ela não tem um determinismo. Essa lei se ablanda, essa lei, às vezes, adia nossas dificuldades. Então, ela interage com a gente. Não é uma coisa fria e distante, né? Procura os meios da gente entrar, vamos dizer, em acordo com ela para ressarcir aqueles que a gente deve. Ela procura os meios e traz para a gente. Então, é uma interação inteligente, né? Não é uma máquina, né? E não existe um determinismo no sentido de que eu só tenho um caminho para me ajustar à lei. Não, não existe isso. E a segunda coisa é que o mundo espiritual é o verdadeiro, né? A gente também acredita nisso. O mundo material é o reflexo do espiritual. O mundo real mesmo é o espiritual, né? Por isso mesmo, quando o ser humano autoexamina-se, percebe como um todo com possibilidades especiais independentes de qualquer outra condição externa. Mas, ao abrir os olhos, dá-se conta do meio ambiente, das circunstâncias e das imposições sociais, tornando-se parte do conjunto, embora mantendo alguma independência. Surge-lhe, então, as necessidades de autoafirmação, autorrealização, buscando a integração no conjunto, sem perder sua identidade, a sua individualidade, o si mesmo. Olha, gente, eu entendi que Joana está falando que nossa evolução devia ser assim, tá? Deveria ser o projeto, como diz o outro. Porque, olha bem,
Eu olho para dentro de mim e vejo minhas potencialidades especiais, que, independente do meio que eu nasço, eu tenho potencialidades e possibilidades dentro de mim para desenvolver. Aí eu interajo com esse meio. Aí eu vejo a imposição do meio, da circunstância, das sociais. E aí o que, que acontece? Eu vou me autoafirmar, me autorrealizar, e aí eu me integro ao conjunto sem me perder de mim mesmo. Isso é o ideal, não é o que a gente faz, não, tá? Olha lá, eu percebo as possibilidades, percebo o meio e vou me trabalhar, ó, e vou me integrar ao conjunto social, porque eu tenho que colaborar, eu tenho que interagir sem perder a identidade, a individualidade ou si mesmo. Esse é o ideal, não é assim que a gente faz, tá? Eu entendi que a Joana está falando, é assim que devia ser, tá? Ok? Poucos de nós teve isso aqui, ó. Não se perdeu, né? Aí, agora olha para você ver o que, que ela vai falar. Lo- Agora é É nós. nossa. Logo se lhe manifestam as ambições pelo poder, pelo ter, que o estimulam à luta, impulsionando-o a vencer os obstáculos que se impõem na marcha, tentando dificultar-lhe a conquista dos seus objetivos. Aí, beleza, gente. A gente é jovem, a gente está saindo da adolescência, a gente é estimulado pelo poder. Eu quero ter um conforto, eu quero ter um ganho profissional. E vai ter obstáculos que dificultam, beleza, faz parte, importante. Por quê? Aí eu quero aquele emprego, mas ali exige de mim uma língua, exige de mim um determinado diploma, eu vou ter que correr atrás, vou ter que fazer uma entrevista, eu vou ter que me adequar para conseguir ter os pré-requisitos. Isso tudo faz parte da nossa vida. Não está errado. A Joana não vai falar que está errado. Mas o problema é que a gente faz isso perdido de nós mesmos, tá? Mas a gente entusiasma com esse ter, tá? E nisso, essas dificuldades são boas porque vai fazer o ego se desenvolver, ok? Olha o que, que ela fala. A insistência de que dá amostra fortalece-o, auxiliando a definir os rumos do progresso, para logo depois, à medida que amadurece psicologicamente, dar-se conta de que essas conquistas do ego são interessantes, proporcionadoras de comodidade, de prazeres, porém insuficientes para sua planificação. Então, gente, é ótimo. Você está começando a sua vida, essas dificuldades vai fazer você ter persistência, resiliência, ir atrás disso, ou da profissão, ou do emprego, ou seja lá o que você está procurando. Isso é bom, isso não é ruim, não. Fortalece-o. Ó, tá vendo? Ele tem que insistir, ele tem que batalhar, ele tem que vamos dizer, ir atrás do que é necessário, né? Agora que ela vai falar? Oh, é ruim? Não. Ter é ruim? Não. São interessantes porque proporciona comodidade e prazer. Não é ruim, não. Né? Qual que é o problema? É que são do ego. Eu não sou o ego. O ego é um pedacinho de mim. Tudo isso aí é conquista do ego. E aí, o que, que acontece? Isso não vai me planificar. Minha alma não tem valor de alma, tem valor para meu espírito. Ele quer mais, ele quer mais coisa, entendeu? Então não me planifica. Mas é interessante porque se descreve esse movimento aqui que a Joana está pondo no livro A Passagem do Meio, acho que é do Rollins, ele associa isso com a idade. Ele fala que a gente vai na vida e conquistando coisa, e pegando dinheiro e conforto, até que tem a meia-idade, que é a hora que se aposenta. Aí você questiona o que você conquistou. Mas a Joana não pensa assim. A Joana fala que o que faz essa virada não é a idade. O que, que é? O amadurecimento. É diferente, gente?
Não é? Totalmente. Porque eu posso morrer de velho e nunca ter me perguntado isso. Entendeu? Eu posso estar velho e estou bem, estou atrás do conforto, do dinheiro, das aplicações, nesse negócio, e não ter questionado o valor daquilo. E eu posso ser um jovem e ainda estar escolhendo a profissão, não, mas isso aqui não satisfaz a minha alma. Ah, mas você vai ganhar bem, é um concurso maravilhoso. Não, minha alma não quer isso. É um jovem maduro. Então, olha como é que isso muda. Então, tem a ver com ele tá amadurece psicologicamente, não tem a ver com a idade física. É isso que a Joana fala. Então, isso aqui que a gente descreve como uma crise da meia-idade é que a Joana vai discordar, só que não é da idade, não. Depende do que você quer. E a gente vê velhos aí, gente, correndo atrás de coisas como se fosse adolescente, não é não? Todo mundo conhece, o que mais tem em Belo Horizonte é velho, né? Mas não só na roupa, mas é os ideais, o que você quer da vida, né? Então, a pessoa não fez isso aqui, o que minha alma quer, o que me preenche, o que minha essência quer. Eu estou no externo, no ter, na conquista do ego. Ok, gente? Então, a discordância de Joana, eu ia até trazer, mas aí eu achei que estava conflituante, porque ele coloca isso na meia-idade. Amadurecido, sem tormento de frustrações, mas por análise das ocorrências e das posses, descobre outra ordem de valores interiores, de aspirações mais significativas, de sentido mais lógico e grandioso para a existência, passando a aspirar pela plenitude, esse estado de samadhi, preservando a dinâmica de intermino crescimento. Alguém sabe o que é samadhi? Quem já fez yoga aí? Pois Ô, é. Vânia, É a Oi, última etapa, né, da yoga, né? da yoga. É. eu Samadhi. olhei no dicionário quando eu estava lendo, Ah, aí fala que achei conexão espiritual profunda. isso, a Joana mesmo vai definir para nós o que que é samadhi, gente. E o que que eu achei mais interessante, que ela vai levantar um véuzinho para nós, sabe? Porque essas experiências não é experiência do ego. Então, elas são muito difíceis de você descrever. Porque são vivências do espírito, né? Então, quando você tenta descrever, é indescritível, né? Mas ela vai levantar um véuzinho para nós aí. Então, vamos tentar entender, vamos deixar a Joana mesmo falar para nós o que é. Momentos de saúde e de consciência. Capítulo 20. A busca pela plenitude constitui a meta essencial da consciência lúcida, que descobriu os valores reais da vida e superou os equívocos do ego, no processo de evolução do ser espiritual. Falando a mesma coisa que Joana acabou de falar. Olha, enquanto eu estou preso na ilusão do ego, no equívoco do ego, eu quero é conforto, eu não quero problema, não quero, vamos dizer, prazer, deixa eu quieto, e é isso que eu estou correndo atrás, do ter. Quando eu tenho uma consciência lúcida, minha consciência já despertando, olha, eu sei que não existe mais só o ego, eu começo já o valor real da vida. O que é que tem valor para minha alma, né? Então, nesse momento é que eu penso na plenitude. Então, o que que ela fala? O propósito na nossa vida é a plenitude. Esse para a consciência que está lúcida. Então, se eu não tenho esse propósito, eu não estou lúcido. Eu ainda estou na ilusão do ego, dos equívocos do ego. Eu tenho como objetivo meu essa plenitude. Aí ela vai explicar para mim, ó. A consciência seleciona as necessidades reais das que são utópicas, abrindo espaços à realização interior, que induz ao amor como meio especial de alcançar a plenitude. Então, vão lembrar que é o conflito que vai gerar consciência. Enquanto eu estou só no ego, eu estou só no poder.
Não tem conflito no ter, no acumular, no apegar. E aí eu começo a questionar as minhas necessidades. Aí começa o que é real, o que é ilusão, o que é utópico, o que é realmente necessário. É esse discernimento que eu vou fazendo é que vai abrindo espaço para o amor, para sair do poder. Tá? Como meio de alcançar em plenitude. Então, como que eu alcanço plenitude? Fazendo consciência. Como que eu faço consciência? É questionando. Isso é necessário? O que que é realmente real? O que que é mesmo necessidade? Isso aqui não é supérfluo? Eu preciso mesmo disso? É essa tentativa de discernir que a gente chama de conflito, que a gente vai ampliando a nossa consciência. E o que que a Joana falou aqui, ó, né? Aqui, o que que ela falou? Não é consciência lúcida que me leva à plenitude, ou amadurecida, que nós vimos agora no slide anterior. Então, vamos ler. Sonhada por todos os povos nas mais variadas épocas da história, foi assinalada por santos místicos e heróis como Nirvana, Samadhi, Paraíso, Glória, encontrando em Jesus a dominação amena do reino dos céus. Então, gente, é tudo sinônimo. É plenitude, é samadhi, é nirvana, é reino dos céus, é tudo igual. Por isso que Jesus fala: procurai primeiro o reino dos céus e todo o resto vai ser acrescentado. É a meta da nossa vida, o propósito da nossa vida. Se eu não estiver preso na ilusão do ego. É o samadhi, o reino do céu. É a mesma coisa. Beth e Vanessa, ficou claro aí? Você vê, Beth, que o que você trouxe aí está certinho. Percebeu o que você falou? Você descreveu o reino do céu. Ok? Então, vou voltar de novo. Amadurecido, sem tormento de frustrações, mas por análise das ocorrências e das posses, descobre outra ordem de valores interiores, de aspirações mais significativas, de sentido mais lógico e grandioso para a existência, passando a aspirar pela plenitude, esse estado de samadhi, preservando a dinâmica de intermino crescimento. Aí você vê que ela está usando como sinônimo, ó, plenitude com samadhi. Mas olha só, como é que eu chego isso? Primeira coisa, para de se tormentar e de se frustrar. Olha o que ela fala lá. Sem tormento de frustração. Para de provocar, porque você vai causar dor no você. Não é esse o caminho, não é esse o caminho. Calma, não é esse, né? Ela vai falar, ó, amadurecido. Como é que eu amadureço? Olha lá. Análise das ocorrências e das posses. Descubro outra ordem de valores. Gente, então tem que começar a questionar o que eu valorizo. Isso é real mesmo? Isso é uma ilusão do ego, que eu valorizo tanto determinadas coisas? Ou isso tem um valor de alma, é algo espiritual, é algo real? Eu tenho que questionar, porque este questionamento é que vai fazer a minha mente tentar discernir, que é o que a gente chama de conflito, que gera o amadurecimento. Enquanto eu estou passivo, eu não amadureço. Eu tenho que contrapor, né? Entendeu? Ó, as ocorrências que me acontecem, o que tem de bom e o que tem de ruim. Mas o que é ruim? Eu tenho que começar a questionar. E o que é de bom? Porque às vezes o que parece bom é muito maléfico para mim. E às vezes o que é ruim é muito bom para mim. Então eu tenho que começar a questionar, analisar. Ó, esse é o caminho do amadurecimento. E aí eu vou outra ordem de valores e de aspirações. Entendeu, gente? É isso que vai fazer o amadurecimento. E daí, desse amadurecimento, é que eu vou descobrir. Oi, gente, eu achava que ter dinheiro no banco é que era ser bacana. Agora, não, tem uma coisa melhor para mim, uma coisa mais eterna, que é para sempre, ninguém rouba.
né? Não enferruja. Uai, eu estou pondo minha força na coisa errada, né? Tem um trem aqui melhor, aí começa a despertar o interesse pelo samadhi, ou pelo reino dos céus, ou pela plenitude, que é a mesma coisa. Mas se o que eu tenho, eu gosto, não quero abrir mão e nem quero questionar, vai ficar na ilusão do ego. Igual eu falei, gente, o ego gosta de uma rede, ninguém mexe com ele, deixa ele lá quieto. É conforto, é prazer, sem problema. É isso que o ego gosta, né? E de preferência uns 3 para ele mandar. Também é bom, que a gente gosta de mandar e ser obedecido sem questionar. Ok, gente, deu para entender o processo? E outra coisa, ó, por que é um crescimento em término? Não tem fim, a gente não tem fim. Aí você entende Jesus, sede perfeitos. Aí eu acho que a perfeição é isso. Eu chego aqui, minha mente já me mostra que a perfeição é mais ali. Aí eu chego aqui, então é uma meta para o resto da minha evolução. Por isso que Jesus falou sede perfeito. Para mim, hoje, o que é perfeito é isso. Quando eu chego lá, entendeu, gente? Aí eu começo a entender as coisas de maneira diferente. Aí os meus objetivos se ampliam. Aí eu chego lá, vai se ampliando. A mesma coisa, por isso que o crescimento é interno. Deu para Porque, entender isso aí? Pode porque falar. somos, porque somos espíritos eternos, né? Ainda bem, né, Vanessa? Senão a gente acabava o dever de É, casa e ia ficar tudo à toa. é. Agora vamos ver se ela vai explicar para nós. Considerando-se que o processo de evolução é infinito, quanto mais consciente se encontra o ser humano, a mais aspira e melhores anelos trabalham-se no íntimo, porque a sua concepção da realidade é abrangente e compensadora. Então, Jona está falando que é ruim querer mais? Que é bom a gente ter esses objetivos grandes. É bom, não é ruim, não. Olha, considerando que a evolução é mais, vamos dizer, infinita. Ela volta na consciência de novo. Olha bem, quanto mais consciente eu estou, mais eu aspiro, mais eu quero, né? Mais eu deslumbro esse reino dos céus, o que é, mais o meu anseio, desejo ardente vai trabalhar no meu íntimo, fortalecendo a minha vontade. Aí fica mais fácil eu abrir mão dos apegos. Fica mais, porque isso fica pequeno. Eu abrir mão do ter, do possuir. Por quê? Em frente disso, isso vai perdendo valor para mim, não precisa frustrar, vai perder o valor, porque eu estou vendo algo mais precioso. Entendeu, gente? Esse desejo trabalha no meu íntimo. Aí eu estou com preguiça. Né? Aí eu penso, puxa vida, mas essa preguiça vai ser capaz de me tirar do reino dos céus, aquilo que eu quero, lá do Samadhi, experimentar aquele trem? Ah, mas eu vou levantar dessa cama e agora, porque isso aqui não vai me impedir, não. Entendeu? Fortalece a vontade. Quando eu vejo o prêmio, minha vontade é reforçada. Então, gente, se eu não anelo coisas melhores, eu estou inconsciente, eu estou na ilusão do ego. Eu tenho que querer essas coisas. É por isso que Joana está explicando para a gente, vamos dizer assim, você sabe como é que é eu descrever um sorvete delicioso para vocês, para deixar vocês com muita água na boca? É isso que ela está fazendo. Vamos ver, olha como é que é bom. Ela vai descrever o Samadhi. Então, para você poder entender como é que isso é bacana, aí você quer. Ou o reino dos céus, né? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Essa realidade é abrangente e compensadora. Aí você vai ver que porcaria é essa que eu estou retendo aqui, que eu estou correndo, gastando a minha energia com isso, com essas tralhas.
Quem anda num vale tem limitada a visão, nada obstante a beleza da paisagem. A esforço, começando a ascensão montanha acima, amplia-se-lhe o horizonte observado, apesar de permanecerem distantes os contornos dos montes e dos abismos. Vocês entenderam a metáfora que ela fez aqui, gente? Isso. Isso aqui é a consciência da gente. Se eu estou no vale, eu estou no inconsciente. Eu estou lá mergulhado no pântano e achando aquilo suficiente. Aí, à medida que a minha consciência vai se ampliando, vai amadurecendo, eu começo também, é como se eu subisse uma montanha, eu começo a ampliar os meus desejos, meus objetivos. Eu quero outras coisas. O meu espírito passa a ter prioridade, né? Deu para entender isso aí, gente? É totalmente. A minha visão vai se ampliando, logo os meus objetivos, o que eu quero, o que eu acho bonito, vai mudando. O que é precioso para mim vai mudando. O que eu quero investir o meu tempo. E se eu tenho dúvida nisso, gente, olha a tua agenda. Olha a tua agenda que Jung fala. Você quer saber o que é importante para uma pessoa? Olha a agenda dela. Você gasta teu tempo com o que é importante para você. Não interessa o que você fala. Olha o tempo seu. Em que você gasta seu tempo? Você vai saber o que é precioso para você. No entanto, quando atinge o acume, sente-se triunfante e pequeno ante a grandeza do que abarca visual e emocionalmente, não se contentando somente em observar, mas em ser também parte significativa desse conjunto, que não existia para ele até o momento em que pôde contemplar. Isso aqui é um pouquinho mais complexo, nós vamos ter que parar um pouquinho para a gente entender do que Jona parece simples, mas não é, tá, gente? Eu só queria chamar a atenção uma coisa, ó. Quando você chega lá em cima, você não está inflado. Você está pequeno, ó, triunfante e pequeno. Então a gente acha que aí você está subindo, ampliando a sua consciência e você está inflando. Não, porque você vê a dimensão do que você vê. Então você está pequeno, é a humildade que aparece, e não o inflado. É o contrário. Então, o que Jona está explicando para nós é o seguinte: olha, eu tenho três coisas: o ego, que é o observador, o ato de observar e o observado. Só para explicar uma coisa, gente, a Jona está falando de uma experiência que não a maioria fala que não dá para traduzir em palavras. Ela não está querendo dizer que você tem que sair da tua casa e olhar para uma árvore. É uma metáfora, tá entendendo? Isso é uma experiência interior da tua mente. Ela não está falando que é para você ir lá para a montanha, não é metáfora. Deu para entender isso? Para explicar para a gente, ela está fazendo uma explicação. Então, são três coisas. Então, o ato de observar surge porque tem algo para ser observado. Parece óbvio, mas eu tenho que ter o observador, o ato de observar e observado. Eu olho o conjunto que não existia para ele, o ego, até o momento em que ele pôde contemplar. Então, é a partir do ato de observar que o observado passou a existir. Não é óbvio? Não é? Só que está numa palavra. Então, são três coisas: o ego, o ato de observar e o observado. E aí, o que Jona fala? Que o ego não vai perder a individualidade dele, ó, mas se sente triunfante, pequeno, ante a grandeza que abarca o visual e emocional. Não é uma experiência só de ver, ela é emocional. Não se contentando somente em observar, mas em ser também parte significativa desse conjunto. É a hora que o ego cai.
só a consciência e não existe o dentro e o fora. Mas você não perde a sua individualidade. Eu e o fora somos uma coisa só. Nós estamos intimamente, profundamente conectados, mas eu continuo tendo a minha individualidade. É assim que é descrita essa experiência. E isso é tão interessante, porque quando acontece isso, os pensamentos, as sensações continuam a existir, mas você está completamente desidentificado disso. Entenderam? Mais ou menos, né? Entender. Se a gente viver, não é? Mas é importante a gente entender, você não perde a sua individualidade, tá? Mas é isso que eles falam, já não existe o fora e o dentro. Tá junto, a consciência sua, ela se expande de uma maneira que ela, como que se sente a conexão desse divino que nos acolhe, você está tão conectado com ele que você é parte dele e ele é parte de você. Mas o mais interessante, mais uma vez, sem perder a sua individualidade. Então vamos ver, vamos repetir de novo o que Joana fala. No entanto, quando atinge o acume, sente-se triunfante e pequeno ante a grandeza do que abarca visual e emocionalmente, não se contentando somente em observar, mas em ser também parte significativa desse conjunto, que não existia para ele até o momento em que pôde contemplar. Eu conheço uma pessoa que me relatou essa experiência uma vez, mas é interessante isso aqui, porque isso é o êxtase também, tá, gente? Isso ainda não é a comunhão com Deus. Porque começa com momentos. Uma experiência que dura, vamos dizer. É que durante a experiência a pessoa não perde a noção do tempo, porque ela vai para um campo além do espaço-tempo, entendeu? Então ela não tem noção de quanto tempo durou a experiência. Mas a Teresa de Ávila descreve que ela vai e volta. Aí ela passa a ter sede dessa comunhão com Deus, porque é uma comunhão. E aí isso vai se repetindo até que isso vira um estado permanente. Tá? Isso os iogues também falam, que o samadhi, aí ele se torna o reino dos céus, já está contínuo dentro de você. Mas primeiro são lampejos, né? Que vai e volta. Ok? O observador existe quando detecta o que antes não tinha vida para ele, que, por sua vez, passa a ser observado pelo que observa. Eu falei que parecia simples, não falei? Ai, ai. Olha bem, o observador existe quando detecta o que antes não tinha vida para ele. Olá. Então, o ato de observar faz com que o observador detecte o observado. O observador existe, olha, que quando detecta o que antes não tinha vida para ele. Então, o que faz o observador existir é o ato de observar. O que antes não tinha. O observador existe quando detecta o que antes não tinha vida para ele, porque ele não tinha observado. Então vamos lá, olha bem, mas isso aqui vai um pouquinho mais para cá, deixa eu ver como é que eu volto aqui. Aqui, gente, olha. Não vamos pegar essa frase completa dela, ó. O observador existe quando detecta o que antes não tinha vida para ele, ok? Então, o ato de observar que torna o observador, que por sua vez passa a ser observado pelo que observa. Então, ele está falando do ego e do self. Então, olha bem,
o observador vai passar, o que é o ego, vai passar a ser observado pelo self que observa o ego. Então, vamos de novo. Então, o observador existe quando detecta o que antes não tinha vida para ele. Ou seja, o observador ele surge pelo ato de observar. Ok? Esse observador passa a ser observado pelo self. Sim, passa a ser observado pelo que observa. Então, nós temos dois níveis de consciência. Uma que observa o observador. Vocês lembram quando eu perguntei aqui, teve duas pessoas aqui no salão que levantou, que na meditação você consegue perceber que tem um observado e um observador? Pois é, na meditação você passa a ter essa consciência a um determinado momento. Duas pessoas, que eu não vou falar quem foi, levantou a mão para mim. Ainda existe a dicotomia de observador e observado. Vai chegar um momento que essa dicotomia vai acabar. Primeiro é só o ego, depois surge, percebe-se alguém que observa. Parece uma coisa meio esquizofrênica, viu? Que está observando o ego, tá? Ok. Então vamos ver. Deixa eu ver se eu pus mais uma imagem aqui. Não, não pus, não. Então, queria parar aqui um pouquinho. O observador existe quando detecta o que antes não. Eu vou trazer um texto que vai explicar isso melhor para a gente, tá, gente? Porque Joana tem um texto muito bom do observador que observa. Ok? Então vamos parar aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, gente? A gente pode dizer que, então, o ego está sempre vigiado pelo self? Acontece o seguinte: sim e não, sabe por quê? Porque se eu não tenho consciência disso, entendeu, Leonor? O self sempre existe, o self como espírito, minha consciência maior espiritual. Mas se o ego não tem consciência da existência do self, não adianta. Porque o que não passa pelo ego, que ele não cria consciência, não te transforma. O ego é pequenininho, mas precisa disso. Só o que te transforma é o que passa pelo ego, entendeu? Então, essa percepção que existe uma consciência maior que a consciência do ego é o primeiro passo. Aí a gente vai ficar aí, porque eu quero trazer, a Joana tem um texto do observador e do observado, que eu acho que vai aprofundar um pouquinho mais. Quando aprofunda, aí às vezes a gente consegue entender melhor. Tá ok?